Nos últimos meses, as previsões de inflação para este ano aqui no Brasil decolaram e a gente está cada vez mais longe da meta estabelecida pelo governo para 2021. Os dados apontam uma tendência que já era óbvia para quem vai ao mercado, precisa de gasolina ou paga energia. Praticamente todos os brasileiros e brasileiras. A alta dos preços está ampliando os tentáculos e vai causar prejuízos para quem produz e para quem consome, porque está muito forte justamente nos itens mais básicos: comida, luz e combustível. Num cenário de crise mundial potencializada pela pandemia, é de se esperar que as economias das nações deem uma balançada. É de se esperar também que os governos tragam respostas e não atuem para piorar a situação. No Brasil de Jair Bolsonaro, no entanto, essa receita foi deixada de lado. Hoje o BDF explica a relação direta entre o seu bolso e o que Jair Bolsonaro faz ou deixa de fazer. Para mais conteúdos do Brasil de Fato, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e curte esse vídeo para ajudar ele a chegar a mais gente. Aposto que você achou a pergunta estranha, até porque a gente sabe que a inflação existe todo santo dia. A alta dos preços está em tudo que a gente consome. Mas existem jeitos oficiais de medir essa inflação. Todo mês o IBGE divulga os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e a Fundação Getúlio Vargas divulga os dados do Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM. Basicamente, as duas instituições fazem uma varredura dos preços em diferentes cidades e calculam a variação desses valores. Os dois índices levam em conta coisas diferentes, mas são bem importantes para o nosso dia a dia. É no IPCA que está medida, por exemplo, a inflação dos alimentos, da roupa que a gente veste, dos nossos gastos pessoais e com a nossa casa. Já o IGPM mede também os custos do mercado produtivo, quanto gastam as fábricas, os produtores e a construção civil. E todo mundo sabe que se os custos de produção aumentam, o consumidor também vai acabar pagando mais caro por aquele produto. Por aí a gente percebe então como o ciclo econômico é amarrado e a saúde econômica do país depende da saúde econômica de toda essa cadeia. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que toda essa cadeia é bem diversa, mas depende diretamente de coisas muito semelhantes. Nessa lista é óbvio que estão combustível, comida e energia elétrica. Você sabia que só em 2021 os reajustes dos preços dos derivados já levaram a gasolina a aumentar 40%, o diesel 34% e o gás de cozinha 17%? Mas antes disso, a escalada de preços já estava encaminhada. Em 2018, por exemplo, houve registro de reajuste histórico no valor da gasolina e de lá para cá a coisa só piorou. E uma das razões mais diretas para isso é a política de preços de paridade de importação, adotada pelo ex-vice-presidente Michel Temer, depois do golpe que derrubou a ex-presidenta Dilma Rousseff e colocou ele no comando do país. O chamado PPI determina que os reajustes dos derivados acompanhem a variação do mercado internacional. Sobe o preço do petróleo globalmente, sobe o preço da gasolina no Brasil. E tem jeito de ser diferente? Tem sim. O Brasil tem capacidade de produzir internamente tudo o que consome de gasolina, diesel e gás de cozinha. Imagina se a gente tivesse uma estatal forte nesse setor, que no momento de crise abastecesse o país e garantisse preços mais justos. Pois é, não preciso nem te dizer que essa estatal existe, é a Petrobras, só que ela não está forte, vem sendo desmontada, fatiada e vendida em parcelas no governo de Jair Bolsonaro. Hoje a Petrobras não usa toda a capacidade que tem e o Brasil importa diesel e gás de cozinha. Ah, e sabe o tal PPI que a gente falou há pouco? Pois é, foi mantido e reforçado na gestão atual. Agora pensa aqui comigo. O preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha tem potencial para causar um efeito dominó gigantesco na nossa economia. É só você lembrar que tudo que a gente consome depende de combustível para chegar até a gente. Se está mais caro transportar, o preço final também vai subir.
E isso vale para os alimentos, inclusive. Num país em que é mais caro transportar comida, em que a população não consegue comprar gás de cozinha e precisa cozinhar com lenha, fica difícil evitar a insegurança alimentar e a fome. O preço dos alimentos no Brasil chegou a patamares tão altos que está mudando até mesmo a nossa dieta tradicional. Hoje, o consumo de alimentos entre as famílias de menor renda se resume a pães industrializados, salsichas e ultraprocessados. Nosso velho, nutritivo e histórico arroz, feijão, carne e salada está cada vez mais distante. Tudo isso começou ainda antes da pandemia, quando o preço da carne bovina disparou. Você lembra? Na época, as exportações da carne bovina para a China estavam bombando e como o produto é vendido para lá em dólar, era mais vantajoso para os produtores. Com menos oferta para a nossa população, o preço disparou. A desvalorização do real também impactou no preço do arroz e do óleo, por exemplo, e deve chegar às carnes bovina, de frango e aos ovos. Todos esses produtos têm batido bons índices de exportação. Vender para outros países em dólar é bem mais vantajoso do que comercializar o produto aqui dentro. É a lógica do capitalismo, né? Mas não é só o dólar que muda o preço da comida. Os custos de produção também aumentam. Parte desse aumento está ligada justamente àqueles itens que a gente citou no começo do nosso vídeo. O produtor também usa energia e combustível. Mas tem outros fatores que impactam nesse custo. As mudanças climáticas que acontecem em todo o planeta estão nessa lista. No Brasil de hoje, elas são responsáveis pela maior seca dos últimos 91 anos. O leite, por exemplo, depende diretamente do regime de chuva e a estiagem faz os preços aumentarem. Isso já está acontecendo. O Brasil está devendo muito no quesito ações para resolver o problema. O primeiro passo seria a proteção ambiental, o controle do desmatamento para a preservação de boas condições climáticas. No governo Bolsonaro, o caminho é outro e todo mundo sabe, ano após ano, a destruição aumenta e a fiscalização diminui. Outra ação importante é o fortalecimento da agricultura familiar, o que também não é o caso. O governo enfraquece ações de apoio e se recusou a estabelecer medidas específicas para o setor enfrentar a pandemia. Para completar o combo dos preços estratosféricos, o Brasil vive hoje uma das piores crises energéticas da história. O valor da conta de luz já está na bandeira mais alta e essa bandeira teve reajuste em julho. É uma tentativa de diminuir o consumo pelo bolso da população. De novo, um dos problemas é a seca, intensificada pela destruição ambiental. Mas não para por aí. Especialistas afirmam que não houve preparo para enfrentar o período e que a política energética do Brasil hoje privilegia o lucro das empresas. A energia mais cara já aumenta consideravelmente os custos de produção de tudo. A conta de luz vai ficar mais cara na sua casa, nas indústrias, nos comércios e no campo. Sobe o seu custo, sobe o custo de quem produz e sobem os preços de tudo que a gente consome. Um dos primeiros passos deveria ser necessariamente a proteção ambiental, que mais uma vez a gente repete, não é o forte do governo de Jair Bolsonaro. Outra medida importante é a garantia da distribuição. No Brasil tinha uma forma de fazer isso, era o fortalecimento da Eletrobras, tática inclusive que foi usada pelo governo Fernando Henrique Cardoso na crise energética de 2002. No governo de Jair Bolsonaro, a Eletrobras foi privatizada. As perspectivas para o futuro não são nada animadores. O último boletim Focus estima a inflação de 6,56% para este ano. Há mais de 16 semanas, essa expectativa vem crescendo. Em junho, a população brasileira completou 1 ano sem ganho de renda, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O salário não acompanha o aumento dos preços e o orçamento das famílias está cada vez mais achatado.